Eu quero saudar aqueles que nos acompanham pela TV Manaim, canal 126, via Embratel, também os que nos veem pelo canal 85, via Sky Livre, também aqueles que estão nos assistindo pelas plataformas digitais, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E aqui, neste programa, nós temos uma responsabilidade de abordar diversos elementos da ciência, ciência esta que é extraordinária, pois oferece grandiosas coisas para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da sociedade. E, apesar dela ser de fato extraordinária, ela não pode levar o homem a uma experiência de salvação. E para isso o Senhor, Ele nos concedeu a fé, este veículo que nos permite entender os mistérios da eternidade de Deus, as coisas espirituais. Portanto, ciência e fé não se conflitam. Ciência é do conhecimento humano e a fé faz parte do conhecimento de Deus, são as revelações do Espírito Santo que nós podemos compreender por essa fé que Ele mesmo nos concedeu. No episódio de hoje nós vamos falar a respeito da entropia. É um tema, é um conceito da física, mais precisamente da segunda lei da termodinâmica, e que pode ser sim aplicada a outras áreas do conhecimento, não só a física, mas, por exemplo, a química, a biologia. E nós vamos tratar a respeito desse assunto, um tema que já foi inclusive discutido em outros seminários da Igreja Cristã Maranata. E estamos aqui reunidos com membros do grupo Ciência e Fé, especialistas da área, e teremos hoje não só uma interação aqui nos estúdios da Rádio Manaim, mas também teremos algumas participações de irmãos nossos online que enviarão algumas contribuições. Apresentar aqui o professor Cleiton Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Muito bem, o professor Cleiton, que é graduado em Física e também tem especializações em ensino de matemática, no ensino de Física, e está sempre aqui conosco nos nossos programas. Também está aqui conosco mais uma vez o professor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Professor também, Tiago Costa, que tem as suas graduações em engenharia elétrica, engenharia clínica, engenharia de segurança do trabalho. Agora também tem mais uma graduação, em matemática. Fora todas as especializações que ele tem em todas essas áreas do conhecimento, e também segurança cibernética. Sim. Muito bom. Então, nós estamos aqui com membros do grupo, são também pastores da igreja, para tratar a respeito desse assunto, que é a entropia. Mas olha só, antes da gente trazer a palavra aqui para os membros da mesa, eu vou acionar um companheiro nosso, que é um doutor da área, que é o professor Wellington. O professor Wellington, vou trazer o currículo dele aqui, já participou conosco algumas vezes, inclusive em seminários lá em Domingos Martins. Wellington Guilherme da Silva é major da Força Aérea Brasileira, pastor e membro do Grupo Ciência e Fé, graduado em Engenharia Eletrônica pela UP e mestre em Física pelo ITA. Também é doutor em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dr. Wellington, a paz do Senhor, eu pediria que o senhor trouxesse para nós aqui o conceito de entropia, para que a gente possa, então, posteriormente, falar mais a respeito deste conceito da física. A paz do Senhor, Willer, Tiago, demais companheiros que estão participando desse episódio, aqueles que nos estão também assistindo, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. O conceito de entropia, ele pode ser aplicado em várias áreas do conhecimento: matemática, biologia, teoria da informação. Vamos aqui falar da entropia pelo ponto de vista da física, de forma mais específica em relação à termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela afirma que em um sistema isolado, onde não há troca de energia com outros sistemas, a entropia ela tende sempre a aumentar, ela nunca diminui. E esse aumento da entropia, ele tende ao equilíbrio térmico de todo o sistema. Então, há uma troca de calor dentro do sistema até que fica tudo no equilíbrio térmico e aí a entropia seria máxima. E quando isso ocorre,
a disponibilidade de energia para o trabalho ela é mínima. Então, a tendência é a entropia aumenta e a energia disponível ao trabalho ela diminui. Isso também pode estar relacionado à forma de ordem ou desordem de um sistema. Por exemplo, uma matéria sólida ela tem os seus átomos, as suas moléculas muito bem ajustadas, em modo fixo. Então, podemos dizer, em uma ordem. Quando você dá energia a esse sistema e aquece, ele pode passar para o estado líquido e até mesmo para o gasoso, onde há um grau de liberdade das moléculas, possibilitando diversos estados. Ou seja, um sistema fica mais aleatório, fica um caos, fica mais desorganizado, podemos assim dizer. Como a entropia, então, ela aumenta a desordem, diminui a quantidade de trabalho, de energia disponível para realizar um trabalho. Esse seria, de forma bem simples, o conceito de entropia do ponto de vista da física. Ótimo, excelente comentário, explicação do Dr. Wellington. É interessante que ele traz muitas informações técnicas a respeito da entropia, bem dentro do campo da física. Mas eu acho que seria interessante também nós trazermos alguns exemplos, né, professor Cleiton? Exemplos práticos, exemplos do nosso cotidiano, para que aqueles que estejam nos acompanhando entendam ainda melhor, né, esse conceito de entropia. A entropia, para alguns até assim, seja quando a gente fala de desordem, fica uma coisa meio complexa, né? Mas nós temos até uma foto aqui, que é de 2 copos, para que, corroborando com o que o pastor falou, né, pastor Wellington ali, nós entendemos assim, nós temos 2 copos aqui, um com gelo e um copo com água líquida, né, na forma líquida, é a temperatura ambiente. Quando nós falamos da entropia, quando nós falamos que ela é o quê? É o grau de desordem do sistema. Então, para que os irmãos entendam, aqueles que estão assistindo, possam entender, o que no caso, quando a gente vê um copo com gelo, nós vemos assim, é organizada a água, as moléculas de água ali, elas estão todas organizadas, então você consegue saber aonde que está o ponto que está aquela molécula, onde que está a pedra de gelo. Então você consegue ver. Já quando a água derrete e ela entra na forma líquida, o que nós podemos observar? Que o sistema ele começa a entrar numa desordem. Por quê? É até contraditório para algumas pessoas, você sabe, mas a água começa a ficar... Não, as moléculas ali, elas começam a se espalhar e você não tem uma previsão de onde que vai estar aquela molécula. Por isso que nós falamos que o sistema ele é desordenado. Então você não consegue ver, então aumento da desordem, então há um aumento da entropia. Sim. Um outro exemplo simples também, que a gente pode observar dentro da nossa casa, né, nossos lares, nós podemos ver assim, um exemplo simples. Quando você pega uma trouxa de roupa, né, várias roupas e você coloca num canto do quarto. Aquele quarto, ele é um sistema fechado. Ele é um sistema que nós chamamos assim, o que é um sistema, né? É aquele ambiente, para facilitar. Aquele ambiente, ele se torna um ambiente que você fechou a porta, as roupas estão todas dobradinhas no canto do quarto. Então nós temos um sistema ordenado. A energia ali, você tem uma energia útil, que é o que você pode fazer com aquela roupa. Você pode guardar, você pode colocar em outros lugares. Então você tem um sistema ordenado. Então tem uma baixa entropia ali. Agora, quando você pega e começa a bagunçar, a deixar as roupas todas espalhadas pelo cômodo, o que vai acontecer? Vai ter uma desordem. Então aquela energia, você tem uma energia que ela foi dissipada naquele ambiente. Então o que acontece? Agora você tem uma baixa energia para você utilizar, que é o aproveitamento, mas você tem uma desordem maior, a entropia maior. Então acho que com isso dá para entender um pouquinho mais o que é o conceito, né, de entropia, quando a gente fala que é o grau de desordem, o grau que aumenta a desordem ali no sistema. Maravilha, né? Muito bem. Um conceito bem... simples, né, para a gente entender. É. Tem um outro exemplo que a gente dá no Manaim, né, já foi dado até no seminário de Ciência e Fé, que é a questão do pentear o cabelo, né? Você está gastando energia, você foi lá, penteou o cabelo, você gastou uma energia penteando o cabelo. Durante o dia, o que vai acontecer? O cabelo ele vai
se atrapalhando, e aí o que? Está aumentando a entropia, ou seja, o cabelo está chegando numa desordem. Aí depois tem que ir lá gastar energia de novo, para pentear o cabelo de novo. E assim é um exemplo prático. Assim, sim, são exemplos do nosso cotidiano, né? A gente poderia até dizer, até de utensílios pessoais que nós temos que vão também se desgastando com o tempo, né? Um sapato que você vai usando, né? Uma camisa que vai se tornando velha. Né? Ao longo do tempo ela vai sofrendo, com a ação do tempo, né? Com processos entrópicos. Vamos até falar mais na frente. Mas você vê como que Deus, ele não está sujeito a essas leis do nosso universo. Que o povo no deserto caminhou, eu vos conduzi no deserto, e não envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem envelheceu os vossos sapatos sobre o teu pé. Ou seja, mesmo passado o tempo, que seria natural, as roupas envelhecer, os calçados envelhecer, Deus ele preservou pelo poder da sua palavra. Então, mostra como que Deus ele não está sujeito a esse universo, né? Ele é de um universo redentor. Né? Aleluia. Maravilha. Quando a gente fala de entropia, e eu não sei se vai ser possível colocar aqui também na tela, que é a imagem de um bonequinho. Na verdade, a gente vai falar aqui um pouquinho da entropia na biologia, né? Porque, aparentemente, quando a gente fala da entropia na biologia, ela dá uma dimensão de que essa entropia ela vai contra ao que a segunda lei da termodinâmica ela diz. Porque, na verdade, a gente vai encontrar nos sistemas vivos, de um modo geral, uma grande organização. Então, seja uma bactéria, uma simples célula, a gente fala simples célula, mas ela tem uma complexidade incrível dentro dela, de material genético, de presença de proteínas. Agora, imagine um organismo humano. Então, um organismo humano também é um sistema vivo. E, inclusive, o Dr. Wellington ele falou a respeito de um sistema que é isolado, né? E exemplificado também aqui pelo professor Clayton. Só que os sistemas vivos eles são sistemas abertos porque eles liberam energia também na forma de calor, liberam materiais para o meio, por exemplo, na transpiração. Você tem a própria liberação de gás carbônico, você tem a liberação de resquícios de pele que caem no ambiente. Então, o que a gente percebe é que no sistema vivo você tem uma preservação, uma manutenção dessa complexidade, dessa organização. Então, a gente observa o organismo humano, por exemplo, então você tem lá os tecidos, você tem os órgãos, o funcionamento deles, você tem as macromoléculas que compõem os tecidos, as células, como as proteínas, né? A gente tem o DNA, né, que é uma molécula incrível, né, uma complexidade absurda. E por que aparentemente parece que ela contrapõe a segunda lei da termodinâmica? Porque, ainda que de forma temporária, isso é mantido. Então, a gente foi ver como que isso acontece. Aí nós colocamos esse desenho, né, aqui uma pessoa, né, simbolizando esse desenho, simbolizando uma pessoa comendo, né, alguma coisa. Está aqui uma espécie de um cachorro quente, né? Mas o pão a gente sabe que tem glicose. Então, a glicose, quando nós consumimos, ela passa por uma série de reações químicas e elas se quebram. Quando há essa quebra, libera gás carbônico, que a gente libera na nossa respiração, água, que são moléculas mais simples. Nessa quebra vai resultar uma liberação de energia. Parte dessa energia ela vai ser usada exatamente para manter essa ordem, essa organização das moléculas, da estrutura do corpo. Vai ser usada para a energia cinética, que no caso é a movimentação, as atividades do corpo de um modo geral. Só que, por que ela, na verdade, ela não contrapõe a segunda lei da termodinâmica? Porque há uma outra parte da energia que não é utilizada, ela vai ser dissipada na forma de calor para o ambiente. E essa dissipação vai contribuir, sim, para uma entropia, uma maior entropia no outro sistema, já que o sistema vivo é um sistema aberto e se comunica com outros sistemas, não é? E aí, apesar disso, vai chegar um determinado momento que não vai ter como. O organismo humano, o sistema vivo, vai se deteriorar. Pode passar o próximo aqui, por favor? A gente vai perceber que nessa curva de Gauss, desde aqui o princípio, na introdução até a maturidade, os seres vivos nas populações, de um modo geral, dentro do ciclo de vida, principalmente na juventude, até a fase da maturação, as células elas estão saudáveis, porque chega uma certa quantidade de energia, essa energia ela vai sendo atribuída para manter essa organização,
Só que os seres vivos estão susceptíveis a outros fatores, fatores ambientais, fatores genéticos, qualidade de vida, aquilo que você consome, que você come, que você não deixa de comer, tudo isso vai influenciar até que chega um determinado momento em que aquele sistema ele vai se deteriorar. Então, a entropia ela vai acabar sendo maior do que a própria energia disponível. E aí a morte ela é inevitável. Então, a ação do tempo, a ação do envelhecimento. Mas o que eu gostaria de destacar aqui dessa parte, né, da biologia, é uma parte profética que está aqui na carta de Paulo 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, vai falar assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o homem exterior, o corpo biológico, haverá de alguma maneira ação entrópica, ele vai passar pelo envelhecimento, ele vai se perder. Mas o mais importante, que aqui Paulo menciona como o interior, que é a nossa vida espiritual. E ela é preservada por uma energia que não se dissipa jamais, que é alimentada pela palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos alimenta e que nos mantém vivos na presença dele. E eu vou pedir agora aqui para que o Dr. Wellington, mais uma vez, acionando o Major Wellington, para que ele faça uma abordagem profética em relação a essas questões que falamos da entropia, aquilo que ele já abordou tecnicamente, mas que ele traga agora um aspecto espiritual sobre isso. Nós podemos fazer uma aplicação profética do conceito de entropia quando nós falamos de vida e morte. A vida ela é um sistema muito bem organizado e a morte é o caos, ela é a desordem. Do ponto de vista biológico, quando ocorre a morte, as moléculas entram em decomposição. Temos ali a situação de Lázaro. A palavra nos diz que Lázaro já estava morto há 4 dias, já cheirava mal. A entropia do corpo físico de Lázaro, ela já estava ao máximo ali. E isso seria um processo irreversível, porque as moléculas estavam em decomposição. Mas pelo poder da palavra de Deus, então aquele sistema Lázaro, ele deixa de ser um sistema isolado, porque recebeu energia, né, do poder da palavra de Deus. E essa energia, ela recolocou tudo em ordem. Aquilo que estava na desordem, o caos, no sistema biológico, as moléculas, né, do tecido de Lázaro, tudo voltou ao normal. E a morte, né, deu lugar à vida, reviveu, Lázaro ressuscitou. Temos aqui um texto bíblico, que é 1 Coríntios 15, 54. Diz assim: e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós temos aqui a profecia da vitória, né, da vida sobre a morte. Algo que é impossível do ponto de vista da física, da ciência, mas pela fé, pelo poder da palavra de Deus, que transcende todas as coisas, é possível reverter esse processo. E a entropia de Lázaro, que estava no máximo do caos, da desordem, ela volta a ter vida, graças ao poder da palavra de Deus. Muito bem, agradecemos o Dr. Wellington pela contribuição também da parte profética aqui. Eu vou passar a bola agora aqui para o professor Tiago, fazer um comentário em relação a isso que o Dr. Wellington trouxe. Novamente, a gente falar como que Deus ele não está preso àquilo que são as leis desse universo criado. Você vê que o pastor Wellington falou sobre Lázaro, como que a decomposição no corpo de Lázaro já havia acontecido, já há 4 dias. Então você vê que Lázaro, a partir da morte de Lázaro, começa a agir ali um processo entrópico, que é a decomposição. E aí o corpo começa a se decompor naturalmente. E isso é muito é impossível no nosso, dentro daquilo que é o nosso conhecimento, se retroceder. Isso é só a mão do Senhor. Eu vou até mostrar um vídeo aqui, que também são de alguns processos entrópicos, que vai demonstrar como que é esse envelhecimento ao longo do tempo, né? Depois que Lázaro morreu, o corpo começou a se decompor.
Aqui tem a oxidação de algumas frutas, e é um processo também entrópico, né, onde isso aqui para se reverter não é possível, né? Só pela palavra de Deus. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que ele, pelo poder da sua palavra, ele faz o seguinte: Lázaro, sai para fora. E aí o corpo de Lázaro ele se regenera e a vida volta nele e ele sai para fora pelo poder da palavra do nosso Deus. Só o Senhor para fazer isso. Para a ciência é impossível. Maravilha, né? A maneira como o Senhor ele fez essa reversão, né, no processo de restauração da vida de Lázaro. E há muitos processos, quando a gente fala desse aspecto de Lázaro, que são processos químicos.